Meu nome é Júlio Carvana, sou produtor e o Cavi nos chamou para esse evento aqui. Nós ficamos muito felizes de participar, de poder trazer a obra do Carvana, do meu pai, para esse evento aqui do Estação. Eu acho que isso aqui é sensacional, é super importante esse movimento que o Cavi está fazendo, que o Grupo Estação está fazendo, de resistência, né, de continuar as salas funcionando, de não parar, né, isso é super importante. E para a gente poder circular novamente um filme do Carvana, nesse caso hoje é o Homem Nu, de 96, uma cópia 35, é um grande barato, porque o sentido de preservar uma cópia 35mm é esse, né? Da gente de vez em quando tirar essa cópia estava no arquivo, está no arquivo nacional, arquivada, e botar ela para rodar, botar ela no projetor. É o lugar de uma cópia 35 no projetor rodando. Então eu acho que é um evento perfeito, celebrar a vida e a obra do Carvana, celebrar o cinema brasileiro, celebrar a preservação do cinema brasileiro, a preservação desse espaço maravilhoso. E é uma noite de festa, uma noite de alegria, uma noite de resistência e de que a vida continua e agora vai melhorar ainda mais. Então um abraço para o Cavi, um abraço a todos, muito obrigado, Grupo Estação, sensacional. Tenho certeza que o Carvana vai estar celebrando aqui com a gente essa noite maravilhosa. Valeu, Oi, meu nome é Rita Carvana, eu sou editora, sou filha do Carvana. Estou muito feliz de estar aqui para a sessão do Homem Nu. O Homem Nu é mais um filme muito urbano do meu pai, um filme de rua, de externa, de muitos personagens. E eu fico feliz dele estar sendo exibido aqui, porque é importante que as pessoas tenham acesso a filmes de arquivo também, né? Muitas vezes eles ficam guardados nos acervos e essa chance das pessoas reverem esse filme é incrível. Deixa eu pensar aqui mais. É isso, eu não sei o que dizer mais. Que coisa é que eu posso falar sobre preservação? Acho muito importante esse filme passar aqui, principalmente no momento que a gente está vivendo, o cinema brasileiro é pouco valorizado, especialmente o cinema de arquivo. Geralmente os filmes antigos ficam guardados, apodrecendo nos acervos. E esse trabalho que o Cavi faz aqui é muito importante, né? Para que o filme não se perca, para que as pessoas tenham acesso a esses filmes. Quando alguém quiser saber como é que era o Rio de Janeiro nos anos 90, está ali. Apesar de que é um filme muito atemporal, é um filme de rua, urbano, com muitas externas. Cláudio Marzo está assim, incrível, né? Ele vinha... Cláudio tinha tido, acho que, um problema de saúde um pouco antes do Homem Nu. Ele se preparou, eu me lembro que ele deu uma super emagrecida, assim, para fazer o papel e entrou, assim, mergulhou fundo, assim. Todo mundo ficava preocupado como é que ia ser ele pelado nas ruas e ele, assim, adotou, assim, completamente o personagem, né? Assim, usava uma tanguinha, né? Um tapa-sexo. Fez as cenas nas ruas de Ipanema, assim, com muita desenvoltura, lembro que tinham muitos fãs, assim, em volta. As cenas reuniam muitas pessoas, assim, causavam muita curiosidade, movimentação. E a gente tinha muito medo como é que seria com o Cláudio, muito famoso, assim, e ele acabou, assim, mergulhando e dando tudo certo. Acho que é isso. Em 2002... Posso voltar? Sim. Em 2010, quando 5 vezes Favela, agora por eles mesmos, ou agora por nós mesmos, que é o título que foi vaticinado lá na Crossette, foi exibido na Europa pela primeira vez, chamou muita atenção da plateia a atuação de um sábio brasileiro, também diretor, que se destacava no papel de um policial aposentado que tentava colocar o seu afilhado, Silvio Guindani, nos eixos
na narrativa que abria aquele coletivo de 5 filmes sobre a vida nas periferias cariocas. Quem fazia esse papel era Hugo Carvana. E Cannes ficou completamente encantada pela atuação de um astro brasileiro que carregava, aquele momento, uma trajetória de interpretação que vinha do momento final da chanchada, ali mais ou menos no início dos anos 60, passava pelo cinema novo de uma maneira avassaladora, ou seja, era uma figura que você podia reconhecer dos filmes dos maiores realizadores do país, daquele momento responsável pela modernidade e pela modernização do cinema no país, mas que criava uma maneira de interpretar muito própria, muito solta, muito antenada com esse desenho que a gente entende do Zé Pilintra carioca, do malandro carioca, do carioca típico que, acossado por toda sorte de dificuldades comerciais, e sociais e políticas, consegue se reinventar. Hugo Carvana precisa ser lembrado como um dos atores de composição mais singulares da história do cinema no país. E, em paralelo, pela sua trajetória como realizador. Uma trajetória que deu seu último suspiro pouco depois dessa passagem em Cannes, quando ele apronta 2 filmes, Não Se Preocupe, Nada Vai Dar Certo, e Casa da Mãe Joana 2. Filme divertidíssimo em que ele fazia uma homenagem ao Traga Minha Cabeça de Alfredo Garcia, do Sam Peckinpah. O cinema do Carvana era um cinema de patota, era um cinema sobre patota, sobre lealdade, sobre parcerias e, sobretudo, um cinema sobre sobreviver no Rio de Janeiro em constante transformação. O meu Carvana favorito é Apolônio Brasil, Campeão da Alegria, que eu tive a honra de ver no Festival de Gramado, com a plateia inteira cantando outra vez das canções do filme, junto com o Marco Nanini, que faz o papel título, e o grande Carvana da história do cinema brasileiro, apesar de todo mundo lembrar do Vai Trabalhar Vagabundo, é o Bar Esperança, o Último que Fecha, que é uma aula de dramédia e de dramédia política no cinema brasileiro. Carvana para sempre nos nossos corações e nos nossos sorrisos. É isso? Valeu. Sim, já disparei câmera, disparei e... Tá. Pode? Boa noite. Boa noite, bem-vindos à Estação Nerd Botafogo, mais uma sessão clássica do cinema brasileiro em 35mm. Um evento que a gente está fazendo já desde o início do ano, que é um sucesso, assim, normalmente sempre lota, com jovens, com uma nova geração, galera que está vendo o filme pela primeira vez. Muito legal que a grande maioria das pessoas que vêm não estão vindo para rever, estão vindo para ver pela primeira vez, em 35mm principalmente. Hoje o nosso tempo ajudou muito, né? Mas mesmo assim, tem uma galera maneira aqui e vai ser muito legal. A gente vai inverter, a gente vai começar pelo debate, um debate rápido, depois a gente passa o filme. Porque a gente percebeu que quando tinha um debate depois do filme, a maioria ia embora, aí ficava vazio, aí o debate não rendia muito, então a gente resolveu inverter. Então um debate bem rápido, que vai ser intermediado pelo grande Rodrigo Fonseca, que vai apresentar aqui os nossos convidados. Rodrigo Fonseca. Muito obrigado. Boa noite. Acho que o Cavi e a Adriana Hatch têm feito aqui com vocês uma tentativa de manter não só esse cinema aberto, de pé cheio, mas revisar a memória do cinema brasileiro a partir de grandes diretoras e de grandes diretores. Estou vendo grandes nomes aqui da realização na plateia. O Eunice Gutmann está aí com a gente, por exemplo. Aplauso para grandes diretores. Só que hoje
a gente vai ter um esquema que eu acho muito rico para quem está estudando cinema e para quem vive cinema já, que é a possibilidade de entender a cabeça a partir dessas outras cabeças, uma mente que fez o cinema brasileiro rir, não só como realizador, mas também e sobretudo como ator. Eu acho que um dos focos que a gente vai discutir na noite aqui é muito importante que a gente descubra, que a gente ressalte a relevância do cineasta Hugo Carvana, mas que a gente não esqueça que ao lado desse grande cineasta, que ele foi e será para sempre onde estiver, ele foi um dos maiores atores de composição do cinema da América Latina, e isso é pouco falado, é importante que isso seja lembrado hoje. Para essa lembrança acontecer, nós vamos conversar com uma turma de peso que esteve com ele várias vezes no set, em múltiplas funções. Eu queria pedir um aplauso de vocês para Lulu Correia, Júlio Carvana, Davi Tigel. Eu peço a gentileza que vocês se ergam para aplaudir de pé uma das maiores produtoras do Brasil, Magda Alencar. E o aplauso da gente vai para vocês por estarem aqui conosco hoje. Eu vou abrir esse papo, Marta, logicamente, vamos abrir com você. Eu acho que eu poderia te fazer 1000 perguntas sobre o Carvana tricolor, sobre o Carvana ator, sobre o Carvana homem político, mas eu queria te ouvir como produtora. O que era produzir um filme do Carvana, teu companheiro de vida, teu companheiro de arte? Era um pouco, fazia parte da nossa vida, do dia a dia, do casal, da família, da tribo, que acabava todo mundo se envolvendo nas produções. Ou vivíamos momentos coletivos de grande felicidade, ou vivíamos grandes momentos de apreensão, de incerteza e de dureza absoluta, porque tudo refletia na família, né? Que eu acho que esse é um fenômeno mais ou menos brasileiro, né? A produtora que é casada com o diretor e que também, quer dizer, e que é da família, né? Então é a vida dela que está ali, né? Tem mulheres fantásticas que produziram filmes de seus maridos, de seus companheiros, e mulheres também independentes que também produziram, mas enfim, esse fenômeno da produtora mulher, eu acho que é uma coisa meio brasileira, né? É tão grande o efeito da produção, da vida de cineasta, de produtor, sobre o dia a dia da família. Mas, de qualquer maneira, eu comecei no cinema muito antes disso, já tinha participado de vários filmes como programadora visual, como roteirista do Dar Esperança. Eu participei, de uma certa forma, de todos os filmes e de diversas fases do cinema brasileiro. E, por acaso, O Homem Nu foi o primeiro filme que eu produzi mesmo, porque eu tinha finalizado a produção do Vai Trabalhar Vagabundo, larguei um pouco o jornalismo, deixei a minha persona jornalística de lado e me associei ao Carvana e criei com ele uma empresa chamada Marca Comunicação e comecei a produzir os filmes dele. Agora, queria aqui até prestar homenagem a eles, que ele não pôde vir, o produtor Carlos Diniz, Cacá Diniz, famoso Cacá Diniz, muito humilde, que já tinha produzido com a gente o Vai Esperança, a quem eu quero prestar uma homenagem, queria que ele estivesse aqui, mas ele não está, e uma pessoa que infelizmente nos deixou, que também é um paradigma, é um exemplo de produtor, que é o Tininho Fonseca, o Albertino Fonseca, rígido, vigoroso, cuidadoso com as contas e capaz de fazer qualquer coisa para montar o circo de um filme como foi O Homem Nu, que foi um
filme de guerrilha, filmado nas ruas, muita externa, uma coisa que é muito difícil, um filme muito difícil, um filme de externa. Eu posso dizer que a gente filmou na beira da lagoa, dentro dos canos de esgoto da lagoa, no mar, nas ruas de Ipanema, com Cláudio Mazo correndo nu pela rua, semi-nu, né, enfim, tumultuamos mesmo as filmagens nessa cidade, nessas filmagens. Mas foi, a gente contava com uma estrutura muito boa, muito ágil, comandado com a ajuda do Cacá Diniz e do Tino Fonseca, para exatamente nos integrarmos totalmente às ruas, né? Parecia que a gente era os passantes, né? Aí aparecia de repente o homem nu, as pessoas até levavam susto, que a produção buscava ficar invisível, né? Mas enfim, eu devo incluir na produção também a parte de finalização. Eu acho que foi o primeiro filme, inclusive, que a gente fez a finalização do som em Dolby. Me corrige se eu estou errado. Acho que foi. O que significava uma produção muito, quer dizer, ter que revelar o negativo de som nos Estados Unidos, não ficar só na moviola, até ali a gente editava o filme no estúdio de som e na moviola, né? Mas a gente teve já com as exigências do Dolby, a gente teve que telecinar tudo e o Carvana pela primeira vez não sentou numa ilha de edição, numa moviola, e sim numa ilha de edição, né? Mas é isso aí, são assim, histórias de uma pessoa que veio de outras épocas. Eu vou passar aqui para os meus companheiros para falar mais sobre outros detalhes. Obrigado. Eu vou colocar uma pergunta para cada um e depois eu abro para vocês, mas só explicar uma coisa. Em 2018, quando o Festival É Tudo Verdade começou, com enorme sucesso, inclusive na Cinemateca do MAM, o filme de abertura daquele ano foi um filme dessa incrível pessoa que está conosco aqui, que é uma das assistências de direção mais prolíficas aí que a gente tem no Rio de Janeiro, que fez uma estreia como realizadora, mais de uma estreia, eu lembro de vocês, muito curta, Como Se Morre no Cinema, e também, que é um filme genial, um dos grandes curtos do cinema brasileiro, e fazendo um documentário sobre o Carvana. Eu queria te pedir para falar um pouco da importância do Carvana para a tua formação, explicando a tua parceria com eles, mas o Cavi me pediu, eu sei que tem muito estudante que está aqui com a gente hoje, só para vocês entenderem uma coisa, assim, esse papo de hoje à noite, mais do que uma homenagem no resgate do Homem Nu, é uma espécie de retrospecto do cinema brasileiro em exatamente 6 décadas. Porque o Carvana começa no fim do movimento que a gente chama de chanchada, que é o movimento mais rentável da história do cinema brasileiro, que depois se repetiu como a comédia erótica, o porno chanchada, mais adiante como o neo chanchada. O Carvana participou disso. Na sequência, o Carvana se torna um dos atores mais simbólicos do cinema novo, que é um período histórico que dá modernidade à maneira de se contar histórias na tela no Brasil, e na década de 70 ele efetivamente se torna realizador com Vai Trabalhar Vagabundo, que é um filme que não apenas se torna um sucesso comercial, mas é premiado na Europa e premiado com o Kikito de melhor filme no Festival de Gramado. E eu acho que a gente vai trazer esses festivais à tona para a gente relembrar que o Carvana tem uma trajetória sim muito premiada, para além do sucesso comercial que ele fez. Só para vocês terem uma ideia, um dos filmes mais recentes dele, que é A Casa da Mãe Joana, um filme que foi filmado, você estava falando das filmagens do Homem Nu, eu lembrei, A Casa da Mãe Joana, o primeiro de 2000, foi filmado em 2006, no meio da Copa do Mundo, num furdunço, que ninguém sabia se ia ter jogo do Brasil no dia, se não ia, e esse filme, ao ser lançado em 2008, se torna um dos filmes brasileiros de maior bilheteria daquele ano, com 500 mil ingressos vendidos. Lulu, me fala dessa pessoa que fez isso tudo aí. Como é que era trabalhar com o Carvana? Como é que era ser assistente, parceira criativa do Carvana? Então, primeiro eu queria agradecer aqui essa
a delícia de estar aqui hoje comemorando, né? Abrindo a temporada de comemorações. Brasil livre, né? Não é? Eu tenho a sensação de que uma porta que bateu há 6 anos abriu de novo. Então, a minha relação com o Carvana começou quando eu era adolescente, lá assistindo ao Vagabundo. Eu adorava cinema, mas quando eu vi esse filme, assim, completamente apaixonada pelo cinema, pelo Carvana. E depois fui estudar cinema e fui acompanhando os filmes do Carvana como fã totalmente, né? E a chance de trabalhar com o Carvana, pela primeira vez aconteceu no Homem Nu, um convite do tipo. E aí, a partir daí, trabalhei em todos os filmes dele, né? Fui colaboradora. E o Carvana era uma... É difícil, tem muita coisa, Carvana, não sei por onde começa, mas eu me lembro do Carvana, assim, o Homem Nu, que foi o primeiro contato, assim, de trabalho, no dia a dia. Uma pessoa absolutamente apaixonada pela cidade do Rio de Janeiro, pelo cinema, pelos atores, pela equipe. Você estava sempre se precipitando, pisando nas nuvens de felicidade, né? E é engraçado que eu falei assim, nossa, mas eu achava que era menos essa coisa do Carvana, Carioca, eu via ele, o olho dele brilhava, parecia que a gente ia fazer locação, parecia que ele estava vendo o Rio de Janeiro pela primeira vez. Então, a gente filmava no meio de estação, assim, um raio, uma música bonita. Então, ia fazer locação ali na Lagoa e ficava admirando, como se nunca tivesse visto aquela paisagem. Isso me chamava a atenção, nossa, eu ficava meio emocionada. E tinha todo Ele fala que a cabeça dele era muito louca, mas ele tinha um senso de organização que eu ficava impressionada também, porque a gente planejava todas as filmagens, as cenas, preocupava, uma super organização. Tinha uma coisa que ele falava para mim, que era assim, olha, eu não quero falir de novo. Toda hora ele falava isso, Carvana, vamos fazer uma cena na frente do prédio do personagem. Não, precisa fazer isso com um planinho só. Ah, vai lá, a Maurinho faz. Olha lá, Lu, eu não quero falir de novo. Mas, enfim, aí foi uma relação que foi, assim, depois de outros trabalhos, eu fui me encantando por essa pessoa que era, assim, um super paizão, amigo de toda a equipe, uma pessoa muito generosa, muito apaixonada. Para mim foi uma experiência assim, que eu aprendi muito sobre atuação, ator, né? Carvana, mesmo não fazendo os personagens, né? Nos últimos filmes ele fazia só pontinhas, ele na verdade estava atuando o tempo inteiro. Quando ele imaginava a decupagem, as cenas, ele se colocava assim, em cada personagem, atuava para imaginar. Você assim, viu o Carvana atuando em todos os personagens incorporado, né? E uma aprendizado para mim que foi muito importante, essa coisa de lidar com os atores, que eu tinha uma formação muito de moviola, daquela coisa de ser direção, de ter aquele plano, de ter, ai, que chato, aquele ator que tem que ser mais cedo, que fica resmungando. E o Carvana dizendo, não, ele mostrou assim todo lado do ator, que para mim era realmente uma novidade. Carvana, você vai querer trabalhar desse ator, mas ele tem teatro. O que tem? Deixa. Ele já está pedindo para ir embora, eu sei, está nervoso, porque o teatro é assim mesmo. Eu Carvana, eu ficava nervosa. Aí eu curti essa coisa da atuação, da representação, isso para mim foi um aprendizado muito grande. Assim, só o Carvana me deu. De entender o que é o mundo da representação, do ator, sabe? Essa relação foi muito especial. E os diretores que eu trabalhei assim, o Carvana tem uma coisa muito especial. Hoje eu tenho um olhar para o trabalho do ator bem diferente. Para quem, de novo, para quem está estudando cinema e para quem vive cinema, o Carvana é uma escola viva do cinema nacional, porque ele trabalhou com algumas das mais importantes cabeças criativas do cinema brasileiro. A gente pode citar aqui o Anjo Nasceu, a gente pode citar aqui as parcerias dele com Glauber, a gente pode citar Paulo César Racine, ele trabalhou com Rui Guerra, ele trabalhou com os grandes Cacá Diegues, mas eu queria chamar a atenção para um detalhe para vocês, que ao mesmo tempo que ele brilha
no cinema, nessa função anfíbia, ele tem na televisão um destaque muito grande como ator, em parcerias com Gilberto Braga. Gilberto Braga escreveu grandes personagens para ele. O Linneu, por exemplo, da Celebridade, é um dos grandes personagens da teledramaturgia brasileira. E eu acho que uma dica de pesquisa para quem quer entender construção de personagem, na virada dos 70 para os 80, o Carvana construiu o que talvez seja o maior personagem da dramaturgia policial da televisão brasileira, Valdomiro Pena, em Plantão de Polícia, que é uma série de televisão que revolucionou a maneira de se trabalhar o realismo e a factualidade na televisão. Aprendi isso tudo no seu documentário. Não, e o Carvana, enquanto a gente estava preparando o set, esperando fazer luz e tal, o Carvana, ele ficava contando as histórias dele no cinema. Então, essas histórias da chanchada, das filmagens do Glauber, tudo, era a conversa dele. Quando estava fazendo música, ele estava contando os casos, ele morrendo de rir, contando os casos, entendeu? Então, assim, era aula de cinema. E se divertindo, porque ele contava assim, com muita graça, ele tinha um dom de imitar as pessoas, imitar as situações. E eu aprendi muitas histórias do cinema, com esse papo Carvana, entre um take e outro, entre um plano e outro, essas histórias clássicas, antológicas, de filmar com o Glauber, as viagens, o exílio. Davi, eu vou te incluir nesse papo. Você tem um trabalho de parceria com o Carvana também, tem essa tua história na música que é marcante no cinema brasileiro. E, assim, Carvana e música são dois elementos quase casados, dissociados. Não por acaso, quem não viu, pesquise. Apolônio Brasil, Campeão da Alegria, é uma grande homenagem que o Carvana presta, não só às chanchadas, mas à tradição do musical brasileiro. Eu queria te colocar essa pergunta: como é que era levar a tua própria visão autoral da música, da composição de cinema, para um diretor tão atento a essa coisa da música, do ritmo, como o Carvana? Boa noite antes de tudo, mas o Carvana tinha essa onda assim como ele ficava contando as histórias, também ficava cantando. E cantava o tempo todo. O set de filmagem. O set de filmagem, então é sensacional. O Apolônio, por exemplo, que é um filme, né, é um musical, então imagina, a gente trabalhou muito juntos, escolhendo as canções, e ainda depois de escolher, é claro, a gente tinha que ver o custo, né, para poder ter a edição das músicas, para poder trabalhar. Era uma cantoria o tempo todo, né? Sempre, os filmes que a gente fez junto, sempre tinha essa onda mas de uma forma prazerosa, quer dizer, tinha, claro, nervosismo meu de apresentar para ele, às vezes, uma música autoral para saber, né, como é que rolava, mas ele tinha um pouco do desenho, por exemplo, no próprio Homem Nu, tinha uma história de que, a história é tão surpreendente, às vezes inverossímil, vocês vão ver o filme, né? Que ele pedia para que cada momento, né, em que se pedia que houvesse música ali para apresentar algum personagem, né, novo e tal, e ajudar o nosso personagem principal a correr, a fugir e tudo mais, que era preciso inventar uma situação nova, musical, para que você não lembrasse o tempo todo que ele estava fugindo de uma situação que era meio inverossímil, né? Então, ele ficava né, dando força para que você inventasse, né, as situações musicais e não tivesse que ligar às situações pregressas. Quer dizer, o Homem Nu, nesse sentido, é um filme muito diferente musicalmente, porque a música não tem um leitmotiv, não tem um tema único do personagem, pelo contrário, é preciso lembrar em cada nova cena, né, um novo desafio musical, para que você não fique lembrando o tempo todo da origem. Então tinha um diálogo nesse sentido musical e com uma pessoa que tem ele é uma enciclopédia, né, do pensamento musical da música popular brasileira, principalmente, e não só brasileira, né, da música popular de uma maneira geral, internacional também. Então tinha sempre era muito agradável, né? Hein, Marta? A gente via muito isso, né? Ele está sempre cantando, sempre propondo, sempre,
né? Não era uma discussão, era um prazer, né? A gente ouvia música junto. Às vezes em dueto com os atores. Eu me lembro muito do Paulo Betti, no caso da Mãe Joana, cantando com ele, no Dolores, não sei das quantas, Boleirão, assim, tradicional. E também tinha a presença do Carvana no estúdio de gravação, né? Muitas vezes em ver os músicos gravando também, né? No Apolônio isso aconteceu várias vezes, o prazer que ele tinha de ver a música se fazendo no estúdio, sabendo que aquela música ia ser a música de um personagem, né? Então ele entendia perfeitamente bem o papel, né? A importância da música. Muitas vezes, ele não entendia talvez a parte técnica de gravar. Eu sempre gosto de gravar muito mais do que o necessário, porque eu também acredito muito que a música cinematográfica ela se edita também, assim como as imagens. É importante você extrair dos músicos, né, o máximo possível, tendo bons momentos, inclusive momentos alegres, momentos em que os músicos improvisam também a sua música, e é bacana deixar que as pessoas possam se manifestar, entendendo que isso vai haver uma edição depois, quando todo mundo for embora, você fica ali ouvindo, né, e editando as melhores partes, as melhores interpretações. O cinema permite isso, permite o erro, né, que é uma benesse que você tem do cinema, de poder errar, né, e depois poder consertar isso na montagem, ou enfim, ou escolher outros takes e tudo mais. Então, a gente fez alguns filmes juntos, o caso da Mãe Joana 2 também, que é sensacional, tem muita música, eu fui muito dirigido, né, o tempo todo por ele, mas é uma aventura musical fantástica, em que ele tinha muita participação e fazia questão mesmo, e fazia questão que ele tinha, né, absoluta possibilidade, né, de fazer isso. Às vezes você cruza em alguns momentos com alguns diretores que você vai mostrar o seu trabalho, quer a colaboração, mas o Carvana, né, particularmente com relação à música, é uma relação genial. Muito bom. Júlio, antes de perguntar, queria lembrar que a gente tem que ter irmãos. A Rita e o Pedro Carvana estão na plateia, então eu queria pedir um aplauso para os dois. Eu me lembro da Marta, uma das bilhões de vezes que eu te entrevistei, você falar que a sua família é uma família, é um set de artistas, né? Então, a Carla também, que é a Carla Carvana, que é outra, faz parte dessa... Tem diretor, pois é. editor. Júlio, é um polo de cinema. Júlio, eu queria te passar uma pergunta sobre como é que era trabalhar com o teu pai no set, mas eu acho que eu queria chamar a atenção para um detalhe para vocês aqui. Quando o caso da Mãe Joana, o primeiro, foi rodado, Carvana vinha do Apolônio Brasil naquela época e vinha de um grande sucesso na televisão com celebridade. E eu me lembro que na época o Carvana falou de uma palavra que hoje em dia está muito em voga, mas em voga eu poderia dizer para o mal, porque ela está sendo usada pelo lado do Darth Vader e não pelo lado da criação artística, que é a ideia da patrulha. O nosso Darth Vader está falando muito que a liberdade de expressão está sendo patrulhada, né? Que a gente não pode falar. Fiquem atentos isso aí, que está bem perigoso. Mas, sem falar mal do nosso ex-presidente, e celebrar agora já o nosso presidente, eu queria usar a palavra patrulha para chamar a atenção para uma frase que o Carvana uma vez me disse em entrevista, isso foi publicado, enfim, que ele falava que o cinema dele foi patrulhado porque era um cinema de humor, era um cinema popular. E ele respondia todas as vezes que ele encarava uma crítica de que o cinema dele era um cinema apolítico, respondendo da seguinte forma: meu cinema não é bula de remédio. Bula de remédio é quando você vai ver um filme e o cara diz para você assim: meu cinema é bom para acabar com a mais-valia, meu cinema é bom para acabar com o capitalismo, meu cinema acaba com o liberalismo. Meu cinema não é bom para nada disso. Meu cinema é bom para fazer as pessoas se sentirem vivas no cinema. Eu te passo essas palavras. Como é que era lidar com alguém que pensava dessa maneira, gregária, que ao mesmo tempo produzia em filmes como Homem Nu, que nós vamos ver daqui a pouco, uma grande crônica social sobre a cidade do Rio de Janeiro? Bom, essa coisa de se manifestar... Nossos microfones.
Primeiro dizer que o Nonato Estrela não pôde vir, está gravando lá na TV Globo, mandou um beijo para todos, Diana Vasconcelos também, e destacar aqui a presença da Júlia, neta de Cláudio Márcio, que está ali na plateia. Salve de palmas para ela. Júlia. Então, isso se manifestava, Rodrigo, essa coisa do Carvana que você destacou muito bem, do meu cinema não é bula de remédio, no set de filmagem dele. Essa coisa dele. Carvana era um cara que cantava, e eu fui assistir a direção dele em 2 filmes, de set, assistei a direção de set ali. A Lulu era minha chefe. Não era o Carvana, minha chefe direta era a Lulu. Eu morria de medo dela. O Carvana era um cara que cantava no set, entre as gravações. Então ele falava uma coisa, dessa coisa do cinema dele, que não era pula, ele falava, a alegria do set de filmagem é que vai imprimir na tela. Então isso acho que esse tipo de cinema se manifestava dessa forma, no dia a dia, na produção e no set de gravação, no set de filmagem. Nisso, né? Desse dia a dia prazeroso, porque eu acho que para ele era um grande momento fazer um filme. Meu pai, nosso pai, a gente acompanhou muito isso, né? Essa coisa da produção familiar. A gente acompanhou as dores e as delícias, a gente via falência, quando ele falava, Lulu, não quero falir de novo. A gente lembra bem, né? Vendeu o videocassete, vendeu a Caravan, meu Deus, como vai pagar? Eu ia tomar café da manhã no set de filmagem, que era melhor do que... Vendemos aquela Caravan para pagar a equipe, uma Caravan. Dividimos dinheiro na mesa e fomos pagando as pessoas. Exatamente. Então, porque o cinema, o fazer cinema para ele, era um grande momento da vida dele. Ele adorava fazer novela, de fato, era um puta ator de televisão, fez grandes personagens, adorava ir para a TV Globo, sacanear os câmeras, chamava todo mundo de meu cu, caixa, gente boa, falava de futebol. Mas o grande momento da vida dele era fazer um filme. E estava sempre fazendo um filme atrás do outro. Quando ele estava editando O Homem Nu, ele já estava falando do Apolônio. E eu acho que isso se manifestava dessa forma. Meu cinema não é bula, porque ele estava sempre fazendo filme, um filme na cabeça. Terminava um filme e já estava fazendo outro. E aí precisava sempre conversar, leu muito também dele conversando. O processo do Apolônio rolou muito isso, dele chamar as pessoas para a casa dele. Davi deve se lembrar. Contar a história, o filme estava na cabeça dele. Então vem cá, vamos tomar um uísque lá em casa. Aí chamava alguém, o Zé Jofre, alguém. Senta aí, eu vou fazer um filme do caralho. É um filme que tinha os gatilhos na cabeça dele. O Não Se Preocupe, Nada Vai Dar Certo. Eu lembro que ele falava, vou fazer um filme chamado Não Se Preocupe, Nada Vai Dar Certo. Não sei que filme é esse, que história é essa. Vai ter um filme chamado Não Se Preocupe, Nada Vai Dar Certo. E aí surgiu a história dos 2 atores de teatro e tal. Então acho que é isso, para ele era fundamental, era meio vida, assim, sabe? Era meio ar que respira. Enquanto tinha um filme para fazer na cabeça, enquanto tinha um projeto, ele estava vivo fazendo as coisas e tal. E é isso. Um depoimento no teu filme, que ele diz que está passando por dificuldades, aparece um convite, se não me engano, do Zerito Viana, e ele fala, o cinema me chamando de novo aí. O cinema me salvando de novo. A gente vai terminar agora para ver o filme. Eu só acho importante a gente terminar ouvindo a Marta, de um detalhe, porque a gente falou do Cláudio Márcio aqui. Tá. Eu acho, Marta, que é importante a gente entender, até porque tem várias gerações aqui, o Cláudio foi um grande amigo e parceiro do Carvana. Como é que era o set com o Cláudio? E eu acho que é importante apresentar mesmo para pessoas que talvez só tenham ouvido do tal Velho do Rio. Cláudio foi um dos atores mais populares do país, né? Parava o Brasil em telenovela. Quem era Cláudio Márcio? Explica um pouquinho pra gente. Primeiro, o Cláudio era irmão nosso, irmão do Carvana, muito antes da gente fazer o filme. Fez o primeiro filme produzido pelo Carvana, chamado Capitão Bandeira, com o Dr. Dona Brasil, que é um filme desbondadíssimo, maravilhoso, mas que acabou sendo um fracasso assim, no Brasil naquele momento. Especial, muito ruim. E o Cláudio sempre esteve com ele, era irmão dele mesmo. E era um ídolo das multidões, era um galã como não existe hoje em dia. Multidões, assim, as mulheres amavam o Cláudio e era ao mesmo tempo muito reservado.
não admitia, não abria a vida particular dele, era muito, não gostava de badalação, não gostava de festa, ele gostava de ficar com os amigos, no sítio dele e no set trabalhando, né? Então parecia, nós nos amamos todos assim para proteger do Cláudio. Queria estar seminu em Ipanema. Como é que a gente ia fazer? Teve várias reuniões, várias discussões sobre uma colhoneira transparente, que não sei o quê, para ele poder andar nu, sabe? Como que a gente vai fazer? Como que a gente vai preservar o Cláudio? Inclusive nós fizemos um concurso para contratar um ator que fosse ser dublê de bunda do Cláudio. Achando que o Cláudio não ia se aventurar nas ruas, mas ele ficou tão apaixonado pelo trabalho que no fim ele estava se lixando, se estavam vendo ele, como é que era. Ele acabou que ele ficava totalmente à vontade em Ipanema com aquela sunguinha transparente e todo o processo de proteção que a gente fez para ele foi trabalho perdido, né, Dudu, porque ele se soltou ali, ficou totalmente à vontade e fez um trabalho maravilhoso, porque o Cláudio era galã de TV, mas era um puta ator também, né? E muito sério, muito envolvido, muito estudando muito, observando muito, ensaiando muito, né? Ele era muito rigoroso com ele mesmo. Eu hoje vi a neta dele aqui, fiquei emocionada, tem algumas pessoas da antiga equipe aqui, eu não tem Juliana, que foi do elenco, tem Maria Muricy, que veio também, que acompanhou a parte de som, mas eu me emocionei quando eu vi a Júlia, aqui, a neta do Cláudio, fiquei feliz de vê-la aqui, porque foi um reencontro, o meu velho amigo. Foi o filme que rendeu ao Cláudio o Kikito de melhor ator. Kikito de melhor ator. O puta trabalho. Gente, a gente vai terminar. Alguém tem alguma questão? Quer perguntar alguma coisa? Não? Então vamos ver o filme. Valeu. Obrigado.